Então, galera, vamos continuar aí nosso bate-papo sobre biologia celular, tá? A nossa parte 2 da nossa primeira aula, tá bom? Então, vamos continuar falando agora sobre a nossa estrutura das células, tá? A nossa estrutura das células, tá? Então, as nossas células eucarióticas, elas são basicamente, né, formadas de três partes. A membrana plasmática, tá? Que é uma capa que envolve a célula, tá? Citoplasma, que é uma região que fica localizada entre a membrana e o núcleo, e o núcleo, que é uma estrutura que controla as atividades celulares, tá? Então aqui nós temos células eucarióticas animais e vegetais, tá? Cada célula possui sua característica diferente e a diferenciam, desculpa. A célula animal possui organelas que a célula vegetal não tem e vice-versa, tá bom? Bem, a membrana plasmática, tá? Toda célula, tá? Seja ela procarionte ou eucarionte, tá? Apresenta uma membrana que a isola do meio exterior, tá? Então a membrana plasmática, ela separa a célula da parte interna e a parte externa, tá? A membrana plasmática é tão fina, tá, que até os mais aperfeiçoados microscópios ópticos, né, tiveram dificuldades em torná-la visível. Tá? Então, apenas com o desenvolvimento da microscopia eletrônica é que a membrana plasmática ela começou a ser observada. Tá bom? Então, a nossa membrana plasmática, tá, é essa parte mais externa aqui, ó, que limita e dá formato para as células, tá? Nesse nosso exemplo, nós temos aqui uma célula de parede, uma célula vegetal, onde nós temos aqui nós temos a confirmação de que a parede celular vegetal é rica em celulose, tá? Onde essa parede ela reduz a perda a perda de água e reduz e promove a rigidez dessas células, tá bom? Então nós temos também o citoplasma, tá? O citoplasma é a região onde fica localizada entre a membrana plasmática, tá? A membrana, tá? E o núcleo da célula, tá bom? A membrana ela limita e dá formato à célula, tá? E o núcleo ele controla o funcionamento da célula, tá? Bem, esse nosso citoplasma, tá bom? Ele é preenchido pelo hialoplasma e é onde se encontram dispersadas nele as organelas, tá bom? Conhecidas como organelas citoplasmáticas. Essas organelas, elas garantem o bom funcionamento da célula. Bem, nós temos também o núcleo, que ele é responsável pelo controle, pelo funcionamento da célula, tá? Então, nós temos o núcleo e dentro no seu interior o núcleo, tá? Então, algumas células ele leva em consideração que ele pode ocupar até 10% do volume total, tá, das células, tá? E ele controla todas as reações, né, que devem acontecer dentro dessa célula, tá bom? Bem, vamos falar de algumas organelas citoplasmáticas, tá? Aquelas que ficam naquela solução de aloplasma lá, que fica entre a parede celular e o núcleo, tá? Como, por exemplo, nós temos os lisossomos, os ribossomos, as mitocôndrias, centríolos, tá? Vamos iniciar então. Complexo de Golgi, tá? Retículo endoplasmático liso, endoplasmático rugoso, tá? Bem, o complexo de Golgi, tá?
ele é formado por pequenas bolsas, né, que serve para armazenar e descartar substâncias das células, tá? Os lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão da célula, tá bom? Nós temos as mitocôndrias, tá? Que são responsáveis pela realização da respiração celular e pela produção de energia, tá? Essas células, células que utilizam bastante energia, tá? Possuem, né, muitas mitocôndrias, como por exemplo células musculares, tá bom? Os retículos endoplasmáticos, nós temos o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, tá? Onde há a produção de lipídios, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, onde se encontram aderidos às suas superfícies externas os ribossomos, tá? Sendo o local de produção de proteínas, a quais serão transportadas internamente para o complexo de Golgiense, tá bom? Nós temos aí os centríolos, que participam do processo de formação de cílios e flagelo da divisão celular, tá? A multiplicação das células, tá? E temos também os ribossomos, que, como nós vimos agora há pouco, tem a ver, tá? A função da síntese de proteínas, tá bom? Então, galera, essa foi a parte 2 da nossa aula, tá? Então, espero que vocês possam ter dúvidas e perguntar para a gente na sala de aula, compartilhar essas dúvidas na sala de aula, tá? Então, bons estudos e até a próxima, galera!